Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Alexandre Frateschi, que é diretor de negócios de Plant Health da FMC para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será: entenda a importância dos biopotencializadores. Direto de Campinas, São Paulo. Como é que você está, Alexandre? Tudo bem? Muito bem, boa tarde, Divino, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com Agro e Prosa e contigo, Divino. Muitíssimo obrigado. Alexandre, eu fiquei sabendo que a última vez que você veio em Rio Verde, a cidade não tinha nem 100 mil habitantes, é isso? É verdade, vai fazer muitos anos, Divino, e com a pujança do agro, Rio Verde só cresceu nos últimos anos, então faz um tempo que eu não estou aí. Mas logo, em breve, estarei aí, com certeza. Que bom, com certeza. Aliás, deixa eu já aproveitar e deixar o convite. Nós temos a Tecnoshow em abril. Eu não sei a data agora, mas enfim, a gente vai ter a Tecnoshow daqui a pouco. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Que feira, viu? Venha, você vai gostar. Maravilha, estarei aí. Obrigado. Alexandre, me conta um pouco da sua história. Você está na FMC há quanto tempo? O que você faz aí, meu amigo? Tá ótimo. Divino, ingressei na FMC, vamos fazer um pouco mais de 6 meses, metade do ano passado, em 2024. Eu me uni à equipe, depois de vários anos em outras empresas do setor, em outros países. Voltei para o Brasil em julho, com essa responsabilidade de tocar um negócio de Plant Health da companhia para a América Latina. E esse novo desafio, vamos dizer, é estabelecer e ainda crescer a nossa unidade de negócio, que a gente chama de Plant Health, que também se dedica à área de biológicos, para a FMC no Brasil e na América Latina. Perfeito. Nós vamos falar hoje sobre os biopotencializadores. Eu gostaria que, inicialmente, você nos dissesse o que são esses biopotencializadores e como é que eles diferem de outras tecnologias agrícolas, né, atualmente disponíveis no mercado. Perfeito. Divino, os biopotencializadores nada mais são do que produtos naturais que aumentam a tolerância da lavoura e das plantas a estresses bióticos ou abióticos. O que é o estresse biótico? Pragas, doenças, e abióticos, que é a questão de mudança climática. Eu acho que hoje, com os desafios que a gente enfrenta na agricultura tropical, os desafios que a gente enfrenta climáticos no Brasil, esses biopotencializadores têm um efeito de apoiar, né, o agricultor a melhorar essa tolerância do seu cultivo a essa seca, ou uma geada, ou situações climáticas adversas. Então, colocando em resumo, eles são um grande aliado do produtor para a melhoria da tolerância do seu cultivo a esses estresses climáticos que nós temos enfrentado ano com ano. Pois é, mas como é que eles atuam, Alexandre? Eles atuam maximizando a eficiência do cultivo, a absorver melhor os nutrientes, a melhorar a absorção e a fotossíntese, a melhoria da resistência da própria planta de uma maneira natural. Tem essa questão de osmoprotetor, ou seja, esse efeito de osmose, que nada mais é do que a absorção da planta de nutrientes e de água através do seu sistema radicular. Então, esses biopotencializadores, eles melhoram a estrutura da planta para que ela possa fazer um melhor trabalho de absorção de nutrientes, água, e assim tolerar essas condições adversas climáticas. Quais são os principais componentes que estão presentes nesses biopotencializadores e de que forma que eles contribuem para a saúde e o desempenho das culturas agrícolas? Esses biopotencializadores, eles promovem uma série de efeitos benéficos, como eu comentei, melhoria de absorção, mitigação, e eles são produtos advindos da própria natureza. Eles são selecionados, são biofermentados através de multietapas, o caso do Crop Evo, melhora a atividade antioxidante da planta, ou seja, melhora também a tolerância dela a pragas e doenças, e, obviamente, resultados de campo durante anos de pesquisa. A FMC tem dedicado, é uma empresa de ciência e tecnologia,
tem dedicado vários anos a estudar o comportamento desses produtos no campo, e esse produto especificamente que eu estou mencionando para você, Divino, o Crop Evo, ele tem resultados científicos, mas também de uso comercial. O Crop Evo é um produto já utilizado no Brasil em várias lavouras, como lavouras de milho, de soja, de algodão e de cana, aumentando a produtividade, e ele é fermentado de uma maneira natural de seleção de alguns organismos advindos da própria mãe natureza. Então, nós estamos apenas maximizando o que a mãe natureza está nos dando. Aqui eu gosto de falar bem facinho, para que todo mundo possa entender o que a gente está falando, né? Então, você falou duas palavras aí que eu não entendi muito. E assim, quando eu não entendo, aí eu fico pensando, será que o nosso ouvinte entendeu também? Às vezes eu acho que não, né? Muita gente vai entender de primeira, lógico, tem muito contato com o tema, mas para mim é um tema novo. Você falou de osmoprotetores, você falou também de osmose. Explica para a gente o conceito desse osmoprotetor. O osmoprotetor tentar colocar da seguinte maneira: a osmose é uma permeabilidade das membranas, né, da planta, e melhorando essa capacidade de osmose, esse osmoprotetor, ele faz com que a própria planta tenha um desenvolvimento mais adequado do seu sistema de nodulação, radicular, e possa ter uma melhor permeabilidade. O que é essa permeabilidade? Facilidade de penetração de nutrientes e de água. Isso faz com que a planta absorva melhor esses nutrientes do solo, absorva melhor através do seu processo de transição ou de translocação desses nutrientes e passe pelas suas membranas de maneira mais fácil. Então, esse osmoprotetor permite com que a planta possa ter um melhor processo de absorção nutricional. É como se você colocasse para ela uma facilitação para que ela absorva os nutrientes e a água necessária para ela estar com a melhor resistência às condições adversas. Entendi. Agora ficou bem mais fácil a gente entender. Eu fui tentar dar uma estudada no tema, dar uma olhada para conversar com você. Né? Eu vou conversar com o Alexandre, eu não posso chegar lá sem saber nada. Tem que tentar entender um pouquinho, tá? Dar uma olhada nos produtos. E eu achei outra palavra complicada que eu não entendi muito. O que é biofermentação multietapas, né? Que é utilizado na formulação aí do Crop Evo, por exemplo? Esse processo de produção, vamos dizer assim, como qualquer outro tipo de produto, ele passa por um processo de produção. Nesse caso, é uma fermentação bio, porque é natural, é uma fermentação natural. É como se fosse uma fermentação, vamos comparar a coisas que nós conhecemos da cerveja. A cerveja é um processo de fermentação, né, de levedura. Então, o próprio processo de produção desse produto é através dessa biofermentação. Ou seja, uma fermentação natural e feita em multietapas, faz com que a estabilidade desse produto seja muito mais estável quando ele vai para as condições climáticas adversas. Então, esse processo produtivo de multietapas faz com que o produto tenha todo esse desempenho que o agricultor tanto precisa nas diferentes condições climáticas. Um produto como o Crop Evo, ele é aplicado desde o norte ao sul do país, em diversas situações climáticas e em diversos tipos de cultivos. Então, essa biofermentação multietapa permite com que esse produto seja muito mais estável e possa estar mais disponível para performance, né, para ter uma boa atuação no campo. Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes o produtor precisa de plantar, aí ele precisa que chova. Aí choveu, ele tem as condições essenciais, tem lá a quantidade de água no solo que ele precisa, ele vai, coloca a semente na terra, cuida bem ali para que tenha uma boa plantabilidade, faz tudo bonitinho, tudo certinho. Só que do nada, fica lá 2 semanas sem chover. Aí existe todo um estresse da planta, todo um sofrimento. E seria uma maior resiliência nesse caso, por parte da planta? Sem dúvida nenhuma, Divino. Você foi exatamente no ponto. Com a aplicação desse produto, ele permite com que a planta expresse todo o seu potencial genético, e quando vem essas condições adversas de uma sequia, uma seca prolongada, uma situação adversa climática, esse produto está lá
protegendo e permitindo com que a planta não tenha diminuição do seu potencial produtivo. Então, é nessa situação específica de estresse que esses biopotencializadores, no caso do Crop Evo, ele se destaca e mostra toda a eficiência e mostra todo o valor do uso desse produto no campo. Nós temos um país fantástico, um país maravilhoso, mas um país de muitos desafios, né? Agricultura tropical, um país gigante, você tem aí temperaturas diferentes de norte a sul, como você disse, os produtos são utilizados em vários estados, de norte a sul, né? Então você tem até um pedaço que está acima do Equador, né? Tem um pedaço que está lá no sul do continente, né? Então a gente tem uma diferença enorme. E da mesma forma que nós temos as diferenças, nós temos diversas culturas, né? Não é só soja e milho. Você falou aí de soja, falou de milho, quais são falou de cana, né? Quais são as culturas que apresentam maior potencial de resposta ao uso desses biopotencializadores e quais são os resultados mais expressivos já documentados? Sem dúvida. O Crop Evo, esse biopotencializador, ele pode ser utilizado em vários cultivos, mas nós temos, para dar alguns exemplos, resultados de anos de estudos desenvolvidos pela FMC, onde mostra ganhos efetivos de produtividade. Alguns exemplos. Em algodão, Crop Evo atinge marcas como o incremento de 19 arrobas adicionais por hectare, no caso do algodão. No caso de soja, 5 sacas a mais por hectare. No caso do milho, 18 sacas a mais de milho por hectare. E no caso da cana-de-açúcar, até 11 toneladas de cana por hectare. Então, esses cultivos ou esses resultados que eu estou exemplificando são alguns de vários outros que nós pudemos medir e temos consolidados e temos também as comprovações através de nossos sócios comerciais e temos através de nossos próprios agricultores que usam o Crop Evo nesses cultivos. Então, estes números que eu te elucidei, Divino, e estou dando como exemplo, são números reais de vários anos de estudo que a FMC desenvolveu. Logicamente que a gente tem que deixar aqui muito claro que esses não são números cravados, vocês não prometem, vocês têm estudos que mostram que isso aconteceu, tem casos, né, que mostram, que provam que isso aconteceu, mas logicamente que depende de todas as condições ideais, que tudo flua a favor para que realmente tenha esse número, né? Pode ser que seja até um pouco mais, até um pouco menos, né? Sem dúvida, Divino, esse é um excelente ponto, o manejo do cultivo com outras soluções, com outros produtos, de maneira complementar com o Crop Evo, podem levar a esses incrementos de produtividade, mas, obviamente, são dados científicos, como eu mencionei, a FMC é uma empresa baseada em ciência e inovação, mas tem condições adversas, quando o aumento é até maior ou menor, mas esses são números exemplificando algumas situações que a gente tem de dados dos últimos anos. Aliás, nós vivemos uma agricultura muito moderna, uma agricultura muito tecnológica. O produtor rural, aquilo que ele pode disponibilizar para obter o melhor resultado, ele disponibiliza. Logicamente, que olhando os custos, né, ele não vai também ficar colocando qualquer coisa aí para poder gastar dinheiro à toa, porque hoje em dia a agricultura não permite mais isso, né? Ele trabalha em cima de números. De que maneira a aplicação desses biopotencializadores pode otimizar o uso de nutrientes nas plantas e melhorar a eficiência desses insumos agrícolas que o produtor utilizou? Olha, eu tenho um dado bem recente, bem interessante, de uma área que acabamos de fazer uma medição, e vou dar esse exemplo prático. Nós utilizamos Provilar. Provilar é um outro produto nosso biológico, é um biofungicida aplicado foliar para manejo de doenças em soja, aliado ao Crop Evo. O Crop Evo foi utilizado para melhorar o sistema radicular aí da soja, numa área real, um dado agora recente, para melhorar a nodulação, a resiliência da planta ao estresse, como nós já havíamos comentado, e o Provilar foi utilizado para
controle de doenças da folha do bacheiro, uma folha mais sadia, melhorando a sanidade dessa soja. E um resultado medido agora, as plantas foram comparadas, esse nosso, vamos dizer, ensaio, comparado com o padrão do agricultor, com o manejo que ele estava fazendo. E ele foi feito o manejo do agricultor e lado a lado foi feito o Crop Evo e o Provilar para manejo das doenças. E nós obtivemos 32 vagens a mais por planta de soja. No manejo do agricultor ficou 51 vagens por planta, e nesse manejo que eu mencionei do Crop Evo com o Provilar, que é um produto biofungicida também da nossa linha de biológicos, a gente obteve 83 vagens por planta. Então, esse é um exemplo específico, como você bem perguntou, Divino, que como manejo, como que você pode integrar outras soluções e melhorar a capacidade do próprio agricultor ter um sistema produtivo mais sustentável, ter um sistema produtivo mais rentável, que ele possa fazer um melhor uso de uma ferramenta e o investimento vai ser compensado pelo aumento de produtividade. Então, esses resultados, essa diferença de quantidades de vagem, né, que ele está obtendo, isso vai trazer melhor rendimento, melhor produtividade, melhor colheita e, obviamente, o custo, vamos dizer assim, de investimento do produto se paga e fica muito melhor depois para o agricultor. Então, ele melhora todo o manejo dele do sistema produtivo e ele tem uma melhor rentabilidade. Esse resultado que você trouxe aí, ele ia numa área pequena, numa área específica, num talhãozinho específico ali, ou área comercial grande escala? Uma área comercial grande escala. É uma área real do produtor, onde ele fez os hectares tratados e nós fizemos o manejo lado a lado também na área comercial dele. Os grãos com peso bom, tudo bonitinho, certinho. Grãos, a folha de bacheiro da soja muito mais sana, sem o aparecimento de doenças que hoje preocupam muito o agricultor, que é o caso da mancha-alvo. Isso faz como um sistema, ele permita com que o agricultor atinja a melhor produtividade. Isso é muito importante, porque nós da FMC trazemos muito esse conceito de que nós temos outras soluções no nosso portfólio, nós não acreditamos, você bem citou, não é um ou outro produto isoladamente, é um manejo integrado, o Crop Evo agrega valor, nós temos o Onsuva, que é um produto nosso, um fungicida, nós temos o Premistar, que é um inseticida da nossa linha, nós temos outros produtos do manejo do nosso portfólio, tanto químico, sintético, como de biológico, que integrado faz com que o agricultor obtenha os melhores resultados. Alexandre, dia desse eu estava ouvindo uma conversa de um gerente, aliás, gerente não, de um responsável técnico por uma grande propriedade rural, uma grande fazenda. E ele fez um comentário, não foi comigo, eu estava ali do lado ouvindo, e eu gostaria de aproveitar e ouvir a sua opinião. Ele falava justamente sobre biológico e aplicação foliar. Eu até lembrei porque você citou a aplicação foliar aí. E ele falou assim, o biológico ainda enfrenta um desafio muito grande na questão da aplicação foliar. Ele vai muito bem na aplicação em sulco, mas não na aplicação foliar. E você falou de aplicação foliar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Existem diferenças entre diferentes tipos de formulação ou de biológicos que estão no mercado. Nós temos total certeza dos produtos que nós temos em linha, de que eles performam na aplicação foliar, devido em alguns fatores. Melhor formulação, testes, né, reais de campo, a situação hoje também de estabilidade do produto. Se fala muito, o biológico, em geral, tem uma vida de prateleira menor. É verdade, alguns realmente têm, mas tem outros produtos que, é o exemplo que eu estou te dando do Provilar, que ele tem uma vida tão longa quanto um sintético, vida de 2 anos, ou seja, ele tem uma estabilidade. Então, eu acho que a gente, quando fala de biológicos, nós não podemos generalizar, né? Quando a mesma coisa acontece com os produtos químicos, tem produtos diferenciados no mercado que tem melhor formulação, melhor performance, melhor estabilidade, e esse é o caso desse produto que eu mencionei, o Provilar, que ele é aplicado no controle de doenças em soja de forma foliar mesmo, controle foliar, e tem uma performance
dentro do conjunto de manejo do agricultor excepcional. Então, tem diferenças, assim, entre as diferentes tecnologias de biológicos no campo hoje. Você já falou aí do manejo integrado, mas eu gostaria de saber o seguinte: a aplicação desses biopotencializadores, ela pode substituir ou complementar outras práticas de manejo, como, por exemplo, fertilização ou controle de pragas? Nós da FMC vemos como sempre uma questão de complementariedade, né? Entrando no conjunto de manejo do agricultor. A substituição é muito arriscada de você dizer, tira esse produto e se eu coloco esse produto que o seu cultivo vai estar totalmente protegido. Eu acho que tem que estar num conjunto de soluções, tem que estar integrado para que ele obtenha os melhores resultados. Agora, sem dúvida nenhuma, o uso desses biopotencializadores ou de biológicos podem sim apoiar muito na questão de sustentabilidade do agricultor, da diminuição, às vezes, de perdas. Isso faz com que a eficiência dele seja maior. E essa eficiência sendo maior, obviamente, isso reflete na questão de sustentabilidade da lavoura. Mas a substituição 1 a 1, ou tirar um e colocar outro, nós da FMC vemos como uma complementariedade de uso. Anteriormente eu falei do tamanho do Brasil, da complexidade que é, a gente tem uma agricultura aqui. Diz que tudo é o seguinte, não tem nada só bom e nada só ruim, né? Toda coisa boa vem acompanhada de um desafio, de algo que não seja tão bom assim, né? Então, nós temos a bênção de ter esse país desse tamanho, de poder produzir muito mais do que uma safra por ano, porém, nós temos aí a pressão das pragas, das doenças, das plantas daninhas, né? Tudo isso é muito mais intenso do que em outros países de clima temperado. O clima tropical, ele realmente não é fácil. Esses produtos que você citou aí, eles são produtos criados para uma agricultura como a nossa ou não? Eles são utilizados também em países de clima temperado? Eles também são utilizados em países de clima temperado, eles são utilizados em outros países, por exemplo, Estados Unidos. Agora, você tocou num ponto que eu acredito piamente, e os resultados são assim, que para o nosso país, na nossa questão tropical, que a gente tem mais desafios, eles são essenciais. O número de adoção de produtos biológicos cresce ano a ano no Brasil, e não é à toa, porque o agricultor precisa de outras ferramentas de manejo para diminuir os problemas de resistência, para melhorar a rentabilidade dele, para melhorar a produtividade dele. Então, mais e mais essas ferramentas, como eu comentei anteriormente, são complementares e elas são essenciais no manejo hoje tão desafiante do agricultor. Ele enfrenta, de novo, estresse climático, novas pragas, novas doenças. Então, essas novas tecnologias, elas são complementares e essenciais para levar o agricultor sempre no final do ciclo para a produtividade que ele está almejando. Então, claro que, obviamente, num país tropical como o nosso, estas ferramentas cada vez mais estão se encaixando no manejo do agricultor, porque ele já percebeu a efetividade de uso dessas ferramentas, em conjunto com outras ferramentas, complementariamente, mas isso é parte vamos dizer, do empreendedorismo do agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro, ele sabe, ele tem grandes desafios, mas ele sabe como ninguém posicionar diferentes ferramentas dentro da lavoura dele. E o clima tropical permite com que ele seja ainda mais criativo, que ele seja mais empreendedor e, claro, traz desafios, mas traz com que a gente tenha a maior agricultura e a mais destacada do mundo. E eu posso mencionar porque eu vivi fora e vi agricultura em vários locais do mundo e não tem agricultor e não tem agricultura como a brasileira. Quando você fala do produto biológico ser complementar, você quer dizer que ele vai, que o químico vai ser utilizado do mesmo tanto, da mesma forma, e o biológico vem complementando, ou que o biológico vem substituindo parcialmente o químico? Em algumas situações, ele pode até, dentro de um manejo, ele pode até substituir uma aplicação de um químico, ele pode estar integrando com o químico, ele pode estar diferentes situações, diferentes modos de recomendação. Mas existem situações específicas, sim, comerciais e reais, Divino,
onde o biológico chega até mesmo a substituir o químico. Em outras situações, ele é complementário e ele agrega valor para a produtividade do produtor, do agricultor. Nós da FMC vemos como ferramentas que andam em conjunto, que trazem melhor valor, porque, de novo, nós temos hoje uma equipe dedicada somente para pesquisa e desenvolvimento. A empresa, 6% do faturamento global dela é dedicada a desenvolvimento de novas moléculas, e essas moléculas podem ser sintéticas, químicas, como também inovações biológicas. Isso para trazer para o produtor um abanico, um leque de opções dessas ferramentas, porque a gente acredita que ele vai necessitar mais e mais de novas ferramentas. Só para te dar um exemplo, até 2033 nós temos 51 novos lançamentos de produtos, entre biológicos e da área de sintéticos e químicos, que vão ser complementares no manejo hoje do agricultor. Então, respondendo diretamente o seu questionamento, em algumas situações, sim, ele pode ser um substituto, mas em outras situações, e a gente vê na grande maioria, ele é ainda complementar. Eu imagino que devem haver desafios na adoção desses biopotencializadores, né? Caso haja, que desafios são esses? O conhecimento, né, e a medição. Eu acho que quanto mais o agricultor vai utilizando e vendo o valor dentro da fazenda dele, da porteira para dentro, e ele vai tendo os resultados esperados, vai vencendo essa barreira. Então, a gente se dedica muito a fazer o dado lá na situação real dele, de campo. Conforme foi esse resultado que eu te comentei das vagens, do incremento de 32 vagens, né, nesse manejo da soja, nós estamos lado a lado com o agricultor para que ele veja o potencial na situação real dele. Então, o aspecto de fazer campos demonstrativos, na situação real dele, na situação específica dele lá no campo, e também educacional, explicando o que está acontecendo, mostrando, em São Tomé, né, ver para quê, eu acho que esse é o desafio dessas tecnologias, mas que hoje passou já, talvez, dessa barreira. Hoje a adoção é incremental do uso dessas tecnologias, e eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro vai continuar somente crescendo, porque tem benefícios incontáveis para o agricultor. A aplicação de produtos como esse Crop Evo que você disse aí, ela é recomendada em quais fases do ciclo fenológico das culturas, e existem diferenças nos resultados dependendo do momento da aplicação? O Crop Evo pode ser aplicado em todos os estágios fenológicos do cultivo, mas, obviamente, quando ele é aplicado no início, como eu comentei, melhorando a nodulação ou melhorando o arranque inicial dessa planta, ele vai trazer esse biopotencializador resultados incrementais, vamos dizer assim, de benefício. Então, quando utilizado no início, no manejo, ou seja, no tratamento de semente, no tratamento de suco, eles vão poder apresentar resultados talvez mais expressivos, mas ele não tem restrição de aplicação durante o estágio fenológico do cultivo. Pequenos e médios produtores podem se beneficiar dos biopotencializadores também? Ou não, isso é coisa para gente grande? Não, podem e devem. Eu acho que aí sim ele pode ter resultados expressivos no manejo da lavoura, e aí sim, talvez, utilizar dentro desse manejo, substituindo talvez alguns outros produtos talvez às vezes um pouco mais antigos, que ele pode lançar a mão dessas novas tecnologias e ter inclusive uma produtividade incremental, e que possa fazer com que ele possa competir com o grande através de uma melhor qualidade, de uma melhor sanidade de planta, de uma melhor produtividade. Então, eu acho que devem utilizar. Se você me perguntar, claro, o de grande escala tem algumas outras facilidades, mas o médio e pequeno produtor devem usar e utilizar essas ferramentas sem dúvida nenhuma. Eu acho que você respondeu tudo. No início eu não estava entendendo nada, agora eu já estou entendendo alguma coisa, já melhorou bastante, já sei para que servem os biopotencializadores. Alexandre, que prosa boa, eu gostei demais da conta, espero que você tenha gostado tanto quanto eu, viu? Divino, excelente, eu agradeço mais uma vez a você, a seu público, ficamos à disposição por parte da FMC para aclarar qualquer dúvidas que possam vir dessa prosa gostosa que a gente teve, e vamos manter a comunicação. Vou te visitar aí
brevemente em Rio Verde. Ó, fica a dica, Tecnoshow. E Tecnoshow. geralmente vocês colocam uns estandes bonitos aqui, viu? Sem dúvida. Vamos estar lá na Tecnoshow, com certeza. Meu amigo, um abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Eu conversei com o Alexandre Frateschi, que é diretor de negócios de Plant Health da FMC para a América Latina. E o tema da nossa entrevista foi: entenda a importância dos biopotencializadores. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, já conhecia os biopotencializadores? Já sabia para que eles serviam, como é que eles funcionavam? Deixa um comentário para mim. Eu gostaria muito de ouvir de você, né, a respeito. Já ouvi do Alexandre, agora que tal ouvir de você? Tá bom? Se você gostou, deixa um gostei. Se não gostou, deixa um dislike aí pra gente, sem problema nenhum. Compartilhe com outras pessoas e, acima de tudo, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.